Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quem está falando com os irmãos é o irmão Geraldo, dirigente da igreja aqui em Pompéu, Igreja de Deus é Amor. Neste momento eu quero ler uma mensagem para a nossa meditação. Depois eu quero fazer uma oração em favor da igreja, em favor da cidade de Pompéu, em favor de todos os irmãos e irmãs, e enfim, em favor de todo o Brasil, do mundo inteiro, para que Deus venha abençoar as nossas vidas, nos livrar, nos guardar de todo o mal, e que nós possamos estar firmes na presença de Deus. Amém? Quero ler aqui o livro de São Marcos, no capítulo 16, São Marcos capítulo 16, e o versículo de número 9, que diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então quero explicar um pouco a respeito dessa palavra, sobre às vezes algumas coisas que têm acontecido, com a gente. E muitas das vezes as pessoas se encontram também em situação difícil, situação que traz aquele momento de tristeza, aquele momento onde a pessoa até mesmo fica duvidoso, E aqui nós lemos, a palavra fala a respeito de uma ressurreição, que o Senhor Jesus, que tinha já dito para os seus discípulos que ia ressuscitar, O Senhor Jesus falou dizendo que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue aos malfeitores, iam ser morto, crucificado, ia sepultar o Senhor Jesus, mas no terceiro dia ele ia ressurgir dos mortos. E a Bíblia nos fala que aqui
onde nós lemos que Maria Madalena, ela, aleluia, viu o Senhor quando ela foi ao sepulcro, né? Que disse: tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e ela saiu correndo e foi avisar para os outros discípulos, mas eles não acreditaram. De repente, vai 2 dos discípulos para o campo, e aí o Senhor Jesus apareceu para eles 2 também, mas eles não acreditaram, né? Mas finalmente o Senhor, a Bíblia fala que estava todos eles reunidos em uma casa, né? Fechada, as portas fechadas. Eles estavam assustados, né? A Bíblia fala que eles estavam assustados juntamente, né? E o Senhor Jesus apareceu para eles e disse para eles a respeito da incredulidade deles, né? Que a Maria Madalena tinha visto o Senhor, já tinha ressuscitado, contou para eles que o Senhor Jesus não estava mais no sepulcro, já tinha ressuscitado, né? E apareceu mais para 2 dos outros discípulos também. Eles também contaram o acontecimento, que tinham visto o Senhor Jesus, já tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. E o Senhor disse para eles a respeito da dureza do coração, né? Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração. Então eu fico pensando, né? Porque pode acontecer com muitas pessoas que às vezes têm 3, 4 anos, 5 anos, até mesmo mais, né? Que frequenta a igreja, né? Que tem ido nos cultos, que são membros da igreja, mas chega um momento difícil que a pessoa acaba desacreditando de alguma coisa, né? E o que o Senhor quer falar através dessa palavra é que nós não venhamos nunca duvidar do poder dele, da presença dele na nossa vida, de que ele está sempre perto de nós, sempre nos ajudando, sempre nos fortalecendo e cuidando de nós, né? Principalmente nos momentos mais difíceis, que a gente pensa que está tudo perdido, que já não tem mais solução, que as coisas estão indo de mal a pior. Aí é que a gente tem que ter mais fé, tem que acreditar, porque é nessa hora que o Senhor Jesus está perto, né? Nessa hora que o Senhor Jesus está bem presente para estender a mão e nos segurar firme, né? Vamos lembrar da palavra de Deus que aconteceu com várias pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, Pedro, e ele estava no barco e de repente o Senhor Jesus vinha caminhando por cima das águas. Pedro disse: Senhor, se és tu, permita que eu vá encontrar com o Senhor, caminhando também por cima das águas. O Senhor Jesus disse: pode vir. Ele saiu caminhando, caminhou, deu vários passos por cima das águas, mas quando ele viu que o mar estava muito agitado, a ventania, as ondas estavam muito altas, ele temeu. Então pode estar acontecendo também com alguém nos dias de hoje, né? Pode ser que o mar está muito agitado para você, pode ser que as lutas estão muito pesadas, pode ser que você acha que as coisas vão complicar mais, que você não vai aguentar. Eu quero que você entenda esta palavra, entenda que o Senhor Jesus quer dizer para você, né? Que você vai aguentar sim, porque Ele está do seu lado, Ele está próximo de você. É só você dizer: Senhor, me salva, Senhor, me dá vitória, Senhor, me ajuda. É só você clamar pelo nome do Senhor, Ele está perto de você. A Bíblia fala que Pedro, quando ele assustou com a ventania, ele assustou com as ondas que estavam fortes, com o mar que estava agitado, e de repente ele percebeu que estava afundando.
estava afundando sobre as águas, e aí ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus rapidamente estendeu a mão, segurou na mão dele e colocou ele sobre o barco, e houve grande bonança. Então quero dizer que não precisa o servo de Deus, a serva de Deus se preocupar, ficar duvidoso, desacreditar na palavra de Deus, desacreditar na promessa do Senhor, porque se Deus prometeu para você, vai cumprir. Se você crê nele, ele nunca vai te desamparar, Então creia nisto, creia na palavra de Deus, e o Senhor será contigo em nome de Jesus, em qualquer circunstância, qualquer momento que você estiver enfrentando, qualquer barreira, qualquer dificuldade. Saiba que a Bíblia fala que quando o servo de Deus que crê no Senhor, quando ele passar pelas águas, o Senhor está passando com ele também, não vai deixar ele afogar. Quando ele passar pelo fogo, o Senhor não vai deixar nem os fios de cabelo da cabeça dele ficar com cheiro de fumaça. Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, A Bíblia fala que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles confiavam em Deus, eles confiavam no Senhor, eles acreditavam, e esperavam no que Deus ia fazer em favor deles, que Deus ia fazer para eles. Então Deus, o Senhor Jesus estava ali com eles, do lado deles. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o Senhor Jesus estava ali com eles, protegendo eles do calor, da quentura, protegendo eles daquele fogo, E eles, nem fumaça conseguiu atingir eles, nem cheiro de fumaça, suas roupas, seu cabelo, sua pele, nem cheiro de fumaça ficou neles, Porque Deus é o Deus que nos protege, que nos livra, que nos guarda. Basta nós somente crer no Senhor, crer sem duvidar e perseverar acreditando, confiando na palavra dele, Orando sempre e vigiando como o Senhor Jesus falou, ensinou, e a bênção é nossa, a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo.